Seja louvado. Intenções da Santa Missa. Vemos mais de 500 mortos vítimas da Covid-19. Gilberto Aparecido Bom, 1 mês. Eliane Pereira da Cruz, 1 ano. Falecidos há mais tempo. Silvio Luiz Juliano, Antônio Juliano Filho, Paulo Tione de Oliveira, Humberto Gomes Gonçalves, Luísa Barro Gonçalves, Nelson de Oliveira, Ernesto Lancelotti, Otacílio Antônio, Alcides Santas das Barreiras, falecidos da família Natália, Gomes, Caruso, Domingues, Pereira, Cordeiro, Trujillo, Gordinho e Braz. E pela saúde, Diácono Francisco, José Francisco Coutinho, Ivo Alves Pereira, Ivani, Kelvin e Nelson Rubio, Maria de Jesus Forte. 13º domingo do tempo comum, todos em pé, cantando com a folha branca, a entrada número 2, vamos receber o celebrante. Não sei se descobriste cantador a luz, olhar feliz que mal amor você, nos braços leva alguém, envolve outro eu, vivendo a hora se sente renascer. Demorou uma vida, mas com o refrão ele cantou uma vez só. Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor do Cristo. Irmãos e irmãs, aqui nos encontramos, os filhos e filhas de Deus, reunidos no amor de Cristo, para o louvor de Deus Pai, na força e no poder do Santo Espírito. Este nosso louvor é sobretudo pelo sacrifício que Jesus fez, oferecendo sua vida para que nós tivéssemos a verdadeira vida. Deus é sempre o autor da vida e nos criou a sua imagem e semelhança e nos remiu em seu Filho, para
para que fôssemos salvos da morte. Gratos a Ele por nos ter libertado da morte e devemos nossas ações de graça neste domingo. E meus queridos irmãos, reconheçamos que somos pecadores e somos sempre necessitados da misericórdia de Deus, nosso Pai. No domingo nós celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. É a nossa Páscoa semanal e nós também somos convidados a morrer para o pecado e a ressurgir para uma vida nova. Reconhecendo-nos sempre necessitados da misericórdia do Pai. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, não perdoa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria, nossa Mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoe, nos sustenta em suas mãos, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos Senhor, pecados tem de piedade de nós. e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, Elevemos a Ele nosso hino. Glória, glória, glória.
rezemos por nós, rezemos por quem amamos, lembremos-nos dos nossos irmãos falecidos, demos graças a Deus pelos que obtiveram a sua cura, que estão de volta conosco, como o diácono Francisco. Cada um fale a Deus a sua prece. Joaquim, o aleluia faz em Ré maior. Ó Deus, pela vossa graça, nos fizeste filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossa vida a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Com toda a nossa atenção, acompanhemos o que o Senhor irá falar. Sua palavra nos encherá de esperança e acenderá para nós a luz no sentido da vida. Leitura do livro da sabedoria. Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existir, e as criaturas do mundo são saudáveis. Nelas não há nenhum veneno de morte, nem a morte que reina sobre a terra, pois a justiça é imortal. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, experimentando dano os que a ele pertencem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor,
Agora ré. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo e a caridade de que vos demos o exemplo, assim também procurai ser abundantes nesta obra de generosidade. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Não se trata de vos colocar numa situação aflitiva para aliviar os outros. O que se deseja é que haja igualdade. Nas atuais circunstâncias, a vossa fartura supra a perda deles e, por outro lado, o que eles têm em abundância venha suprir a vossa carência. Assim haverá igualdade, como está escrito. Quem recolheu muito, não teve de sobra, e quem recolheu pouco, não teve falta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé, aclamemos e ouvimos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então do chefe da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Venha e põe as mãos sobre ela, para que ela saia e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo que possuía. E em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, ela aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da sua doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. E a mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido e caiu aos pés de Jesus. E
fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodaram essa? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão, como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanharam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou a mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ela recomendou com insistência, ele recomendou com insistência, que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar o comer à menina. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, 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 Podem sentar-se, meus irmãos. Irmãos queridos que estão aqui, irmãos queridos que estão participando desta celebração pelas mídias sociais. Hoje, meus irmãos, nós temos diante de nós, para a nossa meditação, Do o ofertório tema já te passo. da vida e da morte. E já começamos com a primeira reflexão lá do livro da sabedoria, que nos garante que Deus não tem prazer com a destruição dos vivos. Que Deus criou o mundo, criou todas as coisas para existir, e as criaturas do mundo são saudáveis. Não há nenhum veneno na morte, nem a morte reina sobre a terra. Mas, diz o livro, o demônio invejoso tentou nossos primeiros pais e eles pecaram. E todos nós carregamos, não por nossa culpa, mas como herança, o pecado de nossos primeiros pais. Pelo pecado entrou no mundo a morte. Por isso que nem todos nós, aliás, não nos conformamos com a morte. Com a morte de nossos entes queridos, com a morte desses 510 mil vítimas do coronavírus, com a morte de nossos irmãos e irmãs que morrem por falta de cuidados, com a morte daqueles que são vítimas das doenças, da idade e de tantas coisas. A morte nos angustia, e pensar na morte para nós é muito complicado. Mas a palavra de Deus nos diz que nós somos criados para a vida. Deus nos enviou o seu Filho Jesus
a vida plena. Se Deus é imortal, nós, seres humanos, também somos imortais. O nosso corpo sempre é frágil, ele vai se acabar pela violência, pelas pandemias da vida, pelo tempo, pela idade, mas temos garantido para nós a vitória sobre a vida. E é nesse sentido que o Evangelho hoje nos mostra Jesus, Deus conosco, comprometido com a vida e pedindo a nós confiança nele. Jesus cura uma mulher que nem pediu milagre para Jesus, mas que tinha uma fé imensa, dizendo: eu não preciso pedir. A mulher que sofria de problemas menstruais nos tempos de Jesus, ela estava impura, considerada impura, e ela disse: pelo menos eu vou tocar na roupa dele. Tocou e ficou curada. E o impressionante é que a gente pode concluir assim, que Jesus, cercado e oprimido e apertado no meio de uma multidão, encontrou alguém com uma fé imensa. Por isso que ele diz: quem me tocou? Aí o pessoal vai se olhando, todo mundo aqui, nessa confusão, nessa aglomeração. Jesus diz: alguém saiu dele, tinha saído dele uma força curativa. A mulher se apresenta, cai diante de Jesus de joelhos e confessa ter sido ela que tinha tocado a roupa de Jesus. Bonito a resposta de Jesus: olha, a tua fé te curou. Mas vem o segundo milagre de Jesus, mais grandioso ainda. Um pai, Jairo, pede a Jesus, imagine o coração dele: minha filhinha está morrendo, vá até minha casa, toque na minha filha, me devolva a minha filha. Jesus, indo para lá, encontrou a mulher e foi curada. Chega na casa de Jairo, pega a menina pela mão e a devolve a seus pais. E com um cuidado muito interessante, como é bonita no lado humano de Jesus, ele assumiu a nossa humanidade. Dê alguma coisa para ela também. Uma frase que parece até perdida, mas não, Jesus colocou aqui para todos nós. E essa palavra de Deus então nos convida à fé. A fé dessa mulher, porque nós temos muito mais. Quem somos nós? Tanto Jesus nos deu muito mais do que deu aquela mulher. Nós ouvimos Jesus, nós encontramos Jesus na oração, nós tocamos em Jesus, nós recebemos Jesus na comunhão. Que o que acontece na nossa vida? O Evangelho nos convida a ser como esta mulher. O Evangelho nos convida a crer no Senhor, porque recebemos uma graça maior do que a dela, de podemos estar muito íntimo de Jesus. É preciso que a gente renove sempre o nosso compromisso de fé, que foi dessa mulher, que foi daquele pai, que exigiu, que pediu e suplicou que Jesus fosse a sua casa. E meus irmãos e irmãs, essa é a mensagem de Deus para nós.
se despediu de nós na festa da Ascensão, ele deixou um recado: calma, eu vou estar com vocês todos os dias até o final dos tempos. Claro, fomos criados para a vida, por isso não nos conformamos com a morte. Mas todos nós somos imortais, porque um dia ressurgiremos como Jesus ressurgiu. Por isso é preciso que realizemos o nosso encontro com Jesus. E São Paulo, na segunda leitura, nos dá um grande caminho: amor a Deus, amor ao próximo. Não nos conformarmos com gente com fome no nosso meio. São Paulo usa até um jogo de palavras aqui. E aqueles que semearam e colheram muito, saibam distribuir. Por quê? Para que não falte para quem colheu muito, não é? E não falte, não só para quem colheu muito, e não falte para quem colheu pouco. Igualdade diante de Deus. Se quisermos encontrar com Jesus, se quisermos nos limpar de nossos pecados, o amor e a caridade cristã cura uma imensidão de pecados. Eu às vezes fico pensando quanta gente que nem aparece na igreja, mas tem um coração tão grande que Deus certamente vai levar em conta o seu amor ao próximo. Então, meus queridos irmãos, hoje vamos dizer ao Senhor que é muito difícil, a gente sofre muito com a morte de nossos entes queridos. Mas somos criados à imagem e semelhança de Deus, por isso somos imortais. Ressuscitaremos no último dia. Aquela mulher, aquela menina do Evangelho morreu, mas ela ressuscitará. Elas voltaram a morrer depois da cura, porque é o caminho de todos nós. Mas nós todos devemos viver a essa esperança. Quem é irmão de Jesus não morrerá para sempre, será salvo. Que Jesus nos ajude a repensar, a reencaminhar a nossa relação, o nosso contato com Ele. Que nós possamos descobrir que aqueles que estão sofrendo porque perderam alguém possam se consolar com essa certeza da imortalidade. Daqui a pouco estaremos muito próximos de Jesus na Santa Comunhão. Que nós possamos sentir a força de Jesus agindo em nós, como aquela mulher que apenas tocou nas suas vestes. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Irmãos e irmãs queridos, aqui na igreja e presentes em suas casas, tendo ouvido a palavra do Senhor e proclamado a nossa fé, voltemos-nos para Cristo e, depositando nossa confiança em seu amor, apresentemos a Ele os nossos pedidos. Orai, Senhor, pelo dom da nossa fé. Senhor, sendo rico, nos tornastes pobre para vir em socorro de nossa fraqueza. Submetei-nos com vossa força, amparai-nos quando nos sentimos fracos e abatidos. Senhor, sois nosso abrigo e proteção. Acompanhai-nos nos momentos de aflição e de angústia, quando somos golpeados pela dureza da vida. Orai, Senhor, pelo nosso nossa fé. Senhor, curaste a mulher que sofria de hemorragia, ide em socorro dos nossos irmãos doentes que se encontram aflitos e sem esperança. Orai, Senhor, pelo dom da nossa fé. Senhor, fomos criados para a imortalidade. Concedei-nos o dom da vida eterna a todos os nossos falecidos. Orai, Senhor, pelo dom da nossa fé. Senhor nosso Deus, nós queremos nos suplicar pelos nossos irmãos enfermos que são tantos nas UTIs, vítimas do coronavírus, vítimas de outras enfermidades. Nós queremos pedir por todos eles e pelos nossos irmãos, Diácono Francisco, e depois de uma longa cirurgia, está aqui celebrando conosco. Nós continuamos orando por ele e pedindo ao Senhor sua plena, o seu pleno restabelecimento. O nosso irmão José Francisco Godinho, de longe daqui, lá no sul de Minas, está enfrentando câncer. Por nossos irmãos Ivo Alves Pereira, Ivani, Almir, Nelson, Hugo, enfermos, Maria de Jesus forte, e por aqueles que nós não citamos aqui, mas talvez estejam muito próximos de nós. Curai a todos, Senhor, nós nos pedimos. Curai, Senhor, pelo dom da nossa fé. Nós confiamos também, Senhor, a vossa misericórdia. O nosso irmão Gilberto Aparecido Bom, há um mês falecido. E Eliane Pereira Cruz, há um ano falecido. Nós nos pedimos por ele, Senhor. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso nós nos pedimos, Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos sentar e vamos oferecer a Deus que temos no coração, oferecer a Deus o pão e o vinho para o sacrifício, oferecer a Deus a nossa confiança e a nossa fé no Senhor. Os grãos que formam a espiga se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem pela oração diante da
por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que assegurais os frutos dos vossos sacramentos, concedei que o povo reunido para servir corresponda à santidade dos vossos dons, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre em todo lugar, Pai misericordioso e Deus fiel. Vós nos destes o vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando o seu lado os perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra, anunciou ao mundo que sois Pai, e cuidai de todos como filhos e filhas. Por essa razão, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos e bendizemos, e proclamamos o hino de vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo. Na verdade, bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos no seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, e enviei o vosso Espírito Santo para santificar os dons do pão e do vinho, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ao Pai Santo, a demora de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, e pela paixão, morte de cruz, fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até Cristo. E vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela nos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, Senhor, a nossa oferta. Senhor nosso Deus, conduzi a vossa igreja à perfeição na fé e no amor. Em comunhão com o Papa Francisco, o nosso bispo Otílio, os seus bispos auxiliares, com todos os bispos, presbíteros e diáconos, e todo o povo que conquistar. Confirmai o vosso povo na unidade. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que, exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a Ele. Vossa igreja seja testemunha viva da verdade, da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo. Ajuda-nos a criar um mundo novo. Nós nos pedimos também, Senhor, lembrai-nos dos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos, cuja fé só vós conheceis. Vos pedimos pelas vítimas da pandemia, por nosso irmão Gilberto Aparecido Bom, nossa irmã Eliane Pereira Cruz, nossos irmãos Silvio Luiz Juliano, Antônio Juliano Filho, Paulo Dioneiro de Oliveira, Humberto Gomes Gonçalves, Luísa Barros Gonçalves, Elcio de Oliveira, Ernesto Lancelotti, Diácono Otacília, Antunes, Maria, Alcides, da Santa das Barreiras, e também pelos falecidos das famílias, Natália Gomes, Garoto, Domingos, Pereira, Cordeiro, Rogério, Gordinho e Braz. A todos eles, Pai,
concedei no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim de nossa peregrinação terrestre, a chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco. E comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires, todos os santos e santas brasileiros, os louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Joaquim, comunhão a gente recebe lá em cima. eu vos dou a minha paz. No começo. Não olheis os nossos Termina o pecados, cordeiro, mas na fé que anima a vossa igreja, dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Meus irmãos, que a paz de Deus se derrame em nossos lares, em nossa vida pessoal, familiar, comunidade, social. Que a paz de Deus se derrame sobre o nosso mundo tão conturbado, tão desesperado por conta da pandemia. Venha, Senhor, sobre nós a vossa paz. Preparemos-nos para a Santa Comunhão. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade, piedade.
vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
A palavra de Deus hoje nos convida a olhar para a nossa vida, depois de uma confissão, depois de passar por um problema de saúde, depois de resolver o problema, dizer que bom que Jesus me curou. Quantas graças devemos a Deus por nos conceder tantas vezes a cura do corpo e a cura da alma. Que bom, porque Deus quer nos salvar e curar os nossos pecados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Oremos. Ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus, que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão, nos transmitam uma vida nova, para que, unidos a vós pela caridade que não passa, possamos produzir frutos e permaneçam por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar um pouquinho, gente. Queridos irmãos aqui presentes, irmãos que estão em casa, quero dizer a todos que no ano passado já preparávamos a primeira reunião de 60 crianças que foram de repente tocados e feridos pela pandemia. Tivemos que nos afastar, interromper a catequese, aquela mais de perto que eu faço sempre com as crianças, e não fizemos primeira comunhão. Agora, neste mês e no próximo, nós vamos dar a primeira comunhão para nossas crianças. Como eu não pude e ainda nem posso me encontrar com as crianças, eu peço aos pais que têm filhos que vão fazer a primeira comunhão, que através de um folheto que eu preparei, eles reflitam com as crianças, mas não uma vez só, não, sempre. Ajude as crianças a decorar as orações que lá estão, porque elas vão precisar dela a vida inteira. Vamos fazer isso. E eu vou fazer a primeira comunhão de 10 em 10 crianças, de 8, 7 crianças, até todas fazerem a sua primeira comunhão. No mês de julho e no mês de agosto, se for preciso. E já ficam abertas as inscrições para uma nova turma, porque se por acaso essa pandemia permaneça, porque ela vive dando surpresa na gente, a gente tem que usar a criatividade e passar a catequese para as famílias e para as crianças. Isso é muito importante. Tá certo? E segundamente, eu convido os homens a rezar o terço na segunda-feira à noite. É um momento muito importante na vida de uma família, quando o seu pai reza. Que bonito ver os homens rezando o terço na segunda-feira, às 8 horas da noite, em nossa comunidade. E o terceiro
as autoridades. Não vamos abolir a máscara, nem a lavagem da mão com álcool, água e sabão. Vamos manter todos os cuidados. E quem ainda não tomou consciência que é preciso tomar a segunda dose da vacina e não escolher vacina como quem vai escolher tomate na feira, qualquer vacina está bom. Vamos lá, não é? Graças a Deus, nossa comunidade tem um posto de vacinação aí no nosso salão. Assim todo mundo pode vacinar. Tá bom, gente? Conto com os visitistas, conto com a ajuda de vocês. Aqueles que desejarem fazer algum depósito para a igreja vai nos ajudar muito através do Pix e de outras formas. E fiquemos de pé para que nós recebamos a bênção final para a nossa vida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Que a bênção de Deus mais uma vez derrame sobre nós, Pai, Filho e Espírito Santo, e pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Amém. Um bom domingo a todos. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Graças